Amém? Encontraram? 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso de número 16 vai ser a nossa base, amém? Então, 2 Timóteo 3, verso 16. Diz assim a palavra: Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Amém? Este texto aqui eu li, querido, na versão da Nova Tradução Linguagem de hoje. Amém? Mas é o mesmo conteúdo que você tem aí na versão que você segura em suas mãos. Amém? Então, lendo novamente, diz: Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Feche seus olhos, fica com sua Bíblia aberta. Eterno Deus, nós te damos graças. Te louvamos pela leitura da Tua Palavra e pedimos, Espírito Santo, ministra a cada um de nós essa noite, que em nome de Jesus possamos receber a Tua Palavra e nos alinharmos a ela em nome de Jesus. Aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Então fiquei com a sua Bíblia aberta. Amados, o texto que nós lemos faz parte das instruções de Paulo a Timóteo, num tempo que não acontecia algo tão diferente do que acontece nos dias de hoje. Havia naquele tempo muitos falsos mestres, pessoas que muitas vezes pregavam algo que parecia verdade, até muitas vezes tomando por base ensinamentos e a própria Escritura, tentando justificar as suas ações, mas eram pessoas que muitas vezes desviavam os outros da verdade. Também havia aqueles que não alcançavam uma maturidade de fé, deixando-se ser levados por qualquer vento que surgia. Então nós vemos que a situação que acontecia naquela época não é muito diferente da situação que nós vemos hoje. E quando nós lemos esse texto, nós passamos a pensar que no Brasil, principalmente, não é um lugar difícil de ser cristão. Nós não vemos aqui no Brasil ninguém aqui sendo preso por carregar a sua Bíblia. Não vimos ninguém aqui até hoje sendo hostilizado no meio da rua por uma multidão, por pregar o Evangelho, por fazer um evangelismo de porta em porta, por falar de Jesus no ponto do ônibus, por cantar um louvor no meio do trânsito. Então, na verdade, amados, nós não vemos o Brasil como um lugar difícil de ser cristão. Pelo contrário, nós somos privilegiados, pois temos uma liberdade para poder adorar ao Senhor, uma liberdade para poder cantar, para poder pregar, para poder evangelizar. Temos uma liberdade muito grande no que diz respeito à literatura. Hoje de manhã o presbítero Enilson falava da diversidade que nós temos de Bíblias, e nós tivemos sexta-feira na Conde de Sarzeiras em São Paulo. Você entra ali numa loja ali que você realmente fica até deslumbrado, você não sabe qual Bíblia que você vê, porque são tantas Bíblias. É Bíblia para o homem, para a mulher, para a criança, para o jovem, Bíblias com várias linguagens diferentes, Bíblias que acabam trazendo ali todo tipo de instrução possível, Bíblia com concordância, estudo, vários estudos diferentes. Só um minutinho, Júlio, estão pedindo para dar uma correção no microfone, por favor, aí atrás, não sei se é na frente, tá bom? Mas enfim, queridos, volta aqui em nome de Jesus. Então, ou seja, há uma variedade de literatura, de material. Hoje nós temos o privilégio de termos a Bíblia na nossa casa com facilidade, de todos os preços possíveis. Temos a Bíblia por aplicativo. Só que tudo isso parece que tem sido em vão, porque é tanta facilidade que talvez o cristão não tenha dado o devido valor à palavra de Deus. E alguns até colecionam alguns tipos de Bíblia, algumas versões diferentes, mas elas enfeitam uma prateleira, ou elas ficam guardadas dentro de um armário, ou como numa casa que eu entrei, ela virou o apoio do pé da cama que quebrou. Então o pé da cama quebrou, a Bíblia ficou embaixo apoiando para a cama não ficar pensa. Pastor, que absurdo. Mas será que não está um absurdo também na sua casa, também a Bíblia guardada? Porque é a mesma coisa, você usá-la como apoio ou deixá-la guardada, vai acontecer a mesma coisa. Então, na verdade, quando nós lemos esse texto, Paulo está instruindo da mesma maneira que a igreja nesses dias tem tentado instruir os membros, para que possam olhar para a palavra com o zelo que ela merece ter, com o amor, com o carinho que nós devemos ter por ela, entendendo a oportunidade que nós temos na nossa terra, a liberdade que nós temos nessa terra, entendendo que nós podemos sim aprofundarmos no conhecimento da palavra,
podemos sim usá-la para crescimento pessoal e também orar usando a palavra para que o Senhor possa ouvir a nossa oração, porque toda vez que você ora usando o conhecimento da palavra, a tua oração ela vai ter o caminho certo, ou seja, uma oração que tem 100% de certeza que será ouvida, amém, amados? Então, quando nós olhamos para isso e passamos a refletir, nós entendemos que o Brasil é um país abençoado, amém? Mas parece que os nossos dias, por conta dessa liberdade, por conta dessa facilidade, tem havido no Brasil, também no exterior, mas eu falo do Brasil porque é onde nós estamos, movimentos que têm tentado flexibilizar a palavra, no sentido de fazer que a palavra fique mais branda, ou talvez mais confortável, em algumas versões que nós ouvimos recentemente, mais atual. E é sobre isso que eu queria falar com você, sobre este tema. Ontem o presbítero Nelson não sabia, mas Deus usou a boca dele para confirmar aquilo que Deus estava ministrando no meu coração desde terça. Eu queria falar sobre flexibilização, amém? Este é o tema, é a palavra da moda. Eu até respondi ontem ele assim, falei, esta é a palavra da moda, né? Porque eu acho que nunca se ouviu tanto essa palavra como nós temos ouvido essa palavra desde março. Mas eu queria trazer o significado dela e o nosso contexto como igreja, amém? Quem aqui faz parte da igreja de Cristo? Amém? O que significa flexibilização? De uma maneira direta, nós pegamos aqui então o significado da palavra. Primeiramente, é o ato ou efeito de tornar flexível ou menos rígido. É a redução ou eliminação de regras. É o abrandamento do rigor ou da severidade de algo. De uma maneira popular, querido, nós poderíamos dizer assim: é deixar o negócio mais fácil, ou é adaptar algo para que seja aceito. Isso é flexibilização. Nós temos visto, por conta da pandemia, uma expectativa a respeito de flexibilização toda semana. O que vai poder, o que não vai poder, o que vai poder fazer, de que forma fazer, como fazer. Na própria igreja nós esperamos sempre os decretos para saber a quantidade de pessoas que podemos ter, para saber a questão do distanciamento. Mas a questão aqui, trazendo para a vida cristã, querido, eu quero que você entenda, nós temos que vigiar. Por quê? Porque a verdade da palavra, ela não é flexível. Amém? Não sei se você me ouviu. A verdade da palavra não é flexível. Então, quando falamos de flexibilidade, não tem a ver com a verdade nesse contexto da mensagem que eu quero que você compartilhe comigo nessa noite. Nós temos que olhar a palavra de Deus como uma palavra que é única, como uma palavra que é verdadeira, como uma palavra que carrega a verdade, como uma palavra que nos ensina o caminho, não os caminhos, como uma palavra que nos ensina a direção, não as direções, como uma palavra que nos ensina a respeito da vontade, não das vontades, uma palavra que nos ensina a respeito da vida eterna, não das opções de vida eterna. Quem está me entendendo, diga amém. Uma coisa é certa, haverá uma eternidade, e nós temos a oportunidade de viver uma vida que pode nos dar o privilégio de viver a eternidade no melhor lugar, mas isso cabe a nós. Mas para que isso possa se tornar real, eu tenho que começar a olhar para a palavra de Deus, embora ela seja algo que eu encontro com facilidade, embora ela seja uma ferramenta que hoje tem diversas versões, que eu encontro em qualquer lugar, uma coisa que está ao meu alcance porque o valor é um valor baixo, uma coisa que eu posso ter no meu celular, eu preciso começar a olhar para ela como algo de tremendo valor, que transmite a verdade para o meu coração. E eu muitas vezes tenho que parar de olhar para ela tentando enquadrá-la na minha vida. Porque nós na vida cristã muitas vezes corremos esse risco de tentar enquadrar a Bíblia à nossa realidade, ao invés de nós nos enquadrarmos ao que a Bíblia diz. E esse é o desafio do novo viver em Cristo. Um escritor disse certa vez que o nascer de novo não se trata de você ser melhorado, se trata de você ter um novo eu. Você ser um novo ser, realmente é isso, ser nova criatura, tudo novo, alinhado à vontade de Deus, amém? Então eu queria falar rapidamente aqui sobre 3 pontos a respeito da flexibilização no contexto da igreja, amém, amados? Quem é a igreja, diga amém. O primeiro deles, as necessidades da igreja local, tá? Vou começar aqui pela nossa casa. As necessidades da igreja local não podem ser
desculpa para flexibilização. Amados, é muito comum em igrejas de pequeno porte, igrejas pequenas, obras que estão começando, a necessidade de pessoas para ajudar nas mais diversas áreas. Nós vivemos isso aqui quando chegamos aqui há 16 anos atrás, e alguns erros assim eu cometi, e aprendi infelizmente na prática, que é mais doído. Mas por conta da necessidade de ter pessoas para ajudar na área do louvor, na área das crianças, em outras áreas da igreja, assistência social e tudo mais, a pressa em suprir essas áreas muitas vezes leva o líder da igreja, o pastor, ou o líder de determinado departamento, a não prestar atenção nas qualificações e na preparação da pessoa que ele está comissionando para tal tarefa. E o que acontece depois de algum tempo? Prejuízo. Porque, querido, quando não há maturidade para a pessoa assumir uma determinada área, com certeza em algum momento vão acontecer problemas. E a pessoa não vai ter maturidade de como resolver, como fazer. Uma cena clássica, que o bispo até falou ontem na reunião de pastores de São Caetano do Sul. Às vezes você está na igreja, chega uma família, tal, bonitinho, e tem um que toca, outro, puxa, mas como eu estou precisando desse que toca, como eu estou precisando daquele que canta, e daqui a pouco já coloca em cima do púlpito, tal, mas aquela pessoa não passou um tempo de preparação, não teve um discipulado, não teve um ensinamento, não conhece nem a visão e nem a missão da igreja, não conhece o regimento da igreja, não sabe o que a igreja crê, não sabe as regras, e de repente é colocado, e depois vai passando o tempo. Quando a pessoa for cobrada de uma conduta, de como fazer, de como executar o trabalho, aquela pessoa fala, mas peraí, ninguém me falou disso antes. Ou senão aquela pessoa, pelos motivos errados, começa a fazer aquela função e vai trazer prejuízo. Então, querido, eu queria que você refletisse comigo, porque nós temos que estar atentos para não cometermos este erro. Talvez você pode falar assim, mas pastor, eu quero ajudar, eu quero fazer algo. E eu creio que no tempo certo Deus coloca todos no lugar certo. Mas a questão é, querido, que nós como igreja, nós não podemos antecipar o tempo. Não podemos fazer as coisas por necessidade. Mas temos que entender que tem que haver uma preparação. Então a primeira coisa que você tem que entender, querido, por que nós temos que estar atentos? Para que de repente a necessidade de suprir a igreja não seja uma desculpa para a flexibilização do tempo de discipulado e preparação. Primeiro, para que a pessoa entenda o propósito de servir. Uma pessoa, quando não entende o propósito de servir, ela quer ser sempre servida. Ela quer estar sempre em destaque. Querido, presta atenção, servir não é ser destaque de nada. Servir, querido, não é ser visto. Servir não começa na igreja. Se você não serve nem na sua casa, você não serve para servir na igreja. Se você não serve bem a sua família, se você não serve bem os seus pais, se você não serve bem o seu cônjuge, você não é digno de servir aqui. E em qualquer outro lugar, se você for uma pessoa consciente da sua vida cristã como está. É preciso ter alinhamento, é preciso ter conserto, é preciso se esforçar por uma conduta diferente. Mas pastor, a igreja precisa, sim, a igreja precisa de homens e mulheres que tenham compromisso, precisa de homens e mulheres que entendam as suas limitações e as suas fraquezas para começarem a caminhar numa direção de mudança. A segunda coisa, querido, porque nós temos que tomar cuidado para não cometer esse erro de usar a necessidade da igreja local para flexibilizar a necessidade de discipulado e de ensino, para que a pessoa cresça, mas no sentido de entender que ela depende de Deus. Querido, isso só acontece na vida de uma pessoa quando nós nos deparamos com nós mesmos. É aquela hora que você se olha no espelho e você se enxerga verdadeiramente como você é. Porque quando você se enxerga no espelho, vendo aquilo que você acha que é, você ainda não entendeu a depender de Deus. Vou te dar um exemplo bíblico. Quem lembra de Pedro? Senhor, por ti darei minha vida. Você lembra dessa frase? Aí, chegam os homens para prender Jesus, o que acontece com o Pedrão? Some. Lá no pátio, antes que o galo canta, ele nega Jesus. Quando que Pedro percebe quem ele era? Quando que ele olha para o espelho? Vai lá no Evangelho de João, capítulo 21, leia na sua casa, eu não vou ler aqui. Mas é aquela hora na praia, onde ele percebe que era Jesus que estava na praia.
E é onde Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? É naquela hora que Pedro está se olhando no espelho, está dizendo praticamente: Senhor, eu pensei que eu era o cara. Senhor, eu pensei que eu sabia tudo, mas eu não sou tudo isso. Eu nem te amo do jeito que eu deveria te amar. Você está me entendendo, amados? E para a pessoa chegar nessas etapas, ela precisa passar por esse tempo de discipulado. Quantos pastores erram porque a pessoa tem um talento, colocam a pessoa para exercer uma função, para dar aula, para dançar, para cantar, ou porque de repente tem uma vida financeira bem-aventurada, coloca para fazer alguma outra função na igreja. Ah, mas o irmão é um bom dizimista. Amado, se alguém for fazer uma coisa aqui por ser bom dizimista, está lascado, porque não coloca. Se teu dízimo for nesse sentido de que você querer uma função, um cargo, esquece. Para até de dizimar, porque você não está fazendo com a motivação correta. Alinha a tua vida para dizimar do modo correto. Quem está me entendendo, diga amém. O que eu quero que você entenda, querido, que a igreja local não pode usar a necessidade de suprir áreas da igreja para flexibilizar aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós acreditamos por ser verdade, por ser o correto. A pessoa chega até Cristo, ela tem que ser ensinada. Aquele que vai exercer o ministério, ele tem que entender o que ele está assumindo. Nós temos na igreja, por exemplo, no diaconato, a pessoa não vai direto para o diaconato, ela trabalha como cooperador. Para quê? Para ver a função, para entender a responsabilidade, para que depois que ela seja aprovada na função de cooperador, aí então ela venha ser consagrada ao diaconato. Quem está me entendendo, diga amém. Quem vai entrar em ministério em qualquer área, passa por um discipulado. Aí se aquele não usa a oportunidade que tem, é algo dele com Deus, mas não entra sem saber a verdade, não entra sem instrução. Nenhum líder aqui recebeu alguém que exerce algum ministério da igreja sem instruir e falar e constantemente está batendo na tecla sobre lealdade, compromisso, fidelidade. Mas que eu quero que você entenda, querido, eu cometi esses erros lá atrás. E nada melhor do que falar da minha própria vida do que falar da vida dos outros. Houve tempo lá atrás que eu coloquei pessoas em funções pela necessidade da igreja, pensando estar fazendo certo, mas isso gerou prejuízo. Então, querido, eu quero que você entenda, nós como igreja temos que tomar cuidado com isso. Você que é líder de qualquer departamento, você já sabe disso. Você é constantemente lembrado disso, mas fala aqui de púlpito perante a congregação. Ah, pastor, mas é pouca gente, trabalhe com os poucos. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de pessoas fiéis. Deus não precisa de muitos, precisa de pessoas leais, que entendem o compromisso. Quando foi para destruir os medianitas, querido, Deus levantou ali Gideão, e Gideão tinha muitos homens, mas foi com 300, apenas 300, que eles derrotaram um exército que era incontável. O que eu quero que você entenda, querido, é que um com Deus é a maioria. Um com Deus é a maioria. Quem está me entendendo, diga amém. Querido, John Piper ele escreveu assim: a humildade reconhece a própria limitação e necessidade, e está aberta para receber ajuda e ser ensinada, e não se ressente de um bom conselho. É uma característica que alguém que vai exercer ministério tem que ter: ser ensinável, saber ouvir, ter humildade. Quem tem que estar no centro é o Senhor Jesus. Quem tem que ser visto, quem tem que ser notado é o Senhor Jesus. Amém? Querido, talento não é sinônimo de santidade. Entenda isso. Cansei de ver na minha vida cristã pessoas com muito talento e zero em santidade, zero em vida com Deus. Então nós temos que olhar para a nossa vida e começar a falar: Deus, eu quero te servir. Começa a trabalhar no meu coração, para que eu possa fazê-lo realmente com as motivações corretas. Amém, amados? A segunda coisa que eu quero compartilhar contigo: o amor pelas almas não pode ser uma desculpa para flexibilização. Por que eu digo isso? Às vezes nós amamos tanto a alma de uma pessoa, queremos que tanto que alguém seja salvo, queremos que tanto que alguém tenha uma vida com Deus, queremos que tanto que alguém volte para Jesus, retorne para a casa do Pai, que às vezes nós corremos o risco de fazermos concessões. E de novo eu vou falar da minha vida, para você refletir naquilo onde eu errei lá atrás. Graças a Deus não errei mais, mas serviu de aprendizado. Eu queria tanto que um jovem voltasse para o Senhor, que eu falei para ele assim: volta, você toca lá na igreja.
E o jovem voltou para a igreja? Não, voltou para tocar. Está me entendendo, amados? Voltou para tocar. Ele fez errado? Não, eu que errei. E nós como igreja fazemos coisas semelhantes muitas vezes. Querido, presta atenção. Se você não souber dizer não quando tem que dizer não, você vai começar a fazer concessões. Você vai começar a flexibilizar a palavra. Vai começar a tentar ensinar coisas que não são a verdade. Não é porque eu amo a pessoa e quero que ela seja salva, que eu tenho que virar para ela, por exemplo, você não precisa ser fiel com Deus, dízimo não é isso aí que é a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus, você pode até não concordar, ama a sua vida, mas a palavra de Deus diz isso a respeito do dízimo. Mas eu queria estar na igreja, tudo, mas eu tenho 2 namoradas, 3 namoradas e a minha esposa. Pode ir, irmão, Deus vai transformar. Querido, pode ir, mas a vida que você está levando não é uma vida que Deus se agrada. Tem que haver uma mudança. Já tem uma esposa, é ela que você deve honrar, é ela que você tem. Você está me entendendo, amados? Às vezes a ansiedade para que a vida seja transformada, a gente começa a fazer concessão. É para nós virmos para Jesus como estamos. Mas nós não podemos, querido, cometer o erro de começar a olhar para a palavra e fazer que a palavra seja mais leve do que ela é. Pelo contrário, a palavra ela nos confronta. E nós temos que ensinar as pessoas a obedecer a palavra como ela é. Porque senão nós estamos cometendo o erro de privar as pessoas da verdade. E você se torna culpado disso. E cúmplice de Satanás nesse projeto. Porque começa a trazer a palavra de Deus de uma forma que ela não é verdadeira. Querido, o texto que nós lemos lá no começo, se você ainda está com sua Bíblia aberta, fala que a palavra de Deus é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E nós temos que ensinar as pessoas a amar a verdade. Primeira carta de João, capítulo 5, verso de número 3, diz assim: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis. Nada que Deus pede na sua palavra é difícil. Difícil foi morrer na cruz. Difícil foi enfrentar os cravos. Difícil foi aguentar a humilhação. Difícil foi aguentar aquela lança transpassando o seu corpo. Difícil foi passar 3 dias ali no sepulcro. Difícil foi isso, querido. Difícil foi abrir mão da sua glória para vir ser como homem. Difícil foi aguentar todas as palavras de pessoas tentando pegá-lo em alguma contradição. Difícil foi ver um colégio apostólico de homens que brigavam entre si para ter alguma vantagem, olhando para eles talvez pensando, será que eles não vão mudar? Isso é difícil. Agora, aquilo que Deus pede para mim e para você, de amá-lo, de ter compromisso com Ele, de servi-lo, de procurar alinhar na nossa vida a esta verdade, amado, desculpa, mas isso não é difícil. Porque todo mundo, quando está no leito de morte, quer se alinhar. E muitas vezes quer viver uma vida do jeito que quer. E, querido, uma vida sem Cristo, uma vida sem Cristo, para aquele que conhece a verdade, para aquele que já sabe da verdade, é algo que não pode ser concebível. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. John MacArthur, ele disse assim, que nós não temos a permissão para embelezar a mensagem ou para moldá-la de acordo com a preferência das pessoas. E é o que nós temos visto. Lá em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 5, acho que verso 3, depois o presbítero confirma para mim aí, mas os demais prestem atenção aqui. Paulo fala de um momento em que haviam homens que pregavam a palavra assim, mas em busca de um retorno financeiro, que eles não estavam preocupados com a expansão do reino, eles não queriam a expansão do reino, mas na verdade o que eles queriam era chamar para si a atenção. Mas Paulo fala, nós não somos assim, nós somos aqueles que trazem a palavra da verdade. Cristo, presta atenção, a palavra da verdade é a única que gera a verdadeira transformação, senão nós corremos o risco de vivermos uma vida apenas de aparência. Pastor, mas Jesus é amor, Jesus ama, sim, mas eu não vi em nenhum momento dos evangelhos Jesus aprovando o erro, ou Jesus flexibilizando aquilo que ele estava ensinando como vida cristã a partir dele, para que pessoas caminhassem ao lado dele. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando ele falou que teriam que comer da sua carne e beber do seu sangue, muitos abandonaram porque o discurso era duro. E todas as vezes que ele confrontou homens e mulheres que estavam em pecado, a frase final foi sempre a mesma: vá e não peques mais. Quando aquela mulher foi pega em adultério, ele não a condenou,
mas deixou claro, até aqui você viveu errado, daqui para frente você tem uma decisão para tomar. Quem está me entendendo, diga amém. Querido, John Piper, ele disse certa vez num dos seus livros a seguinte frase: Jesus usava palavras duras para falar de realidades severas. É isso que o amor faz, o resto é bajulação. Se uma pessoa vem falando só o que você quer ouvir, fica atento, porque um cego, se tentar guiar outro cego, os dois caem no buraco. Os dois vão a caminho do penhasco, os dois vão para a destruição. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está entendendo, diga aleluia. E por último, querido, a mudança comportamental do mundo não pode ser uma desculpa para a flexibilização. Pastor, os tempos mudaram. Pastor, o mundo é outro. Pastor, a realidade é outra. Pastor, as pessoas se comportam de maneira diferente. Ah, pastor querido, a igreja se adapta às mudanças culturais. O que a igreja não pode se adaptar é aquilo que confronta a verdade. Se nós formos prestar atenção, nós temos vivido uma mudança cultural. Se você olhar as roupas que eram usadas na década de 70, são diferentes das roupas que são usadas hoje. Se você olhar as fotos antigas, os cortes de cabelo são diferentes dos cortes de cabelo daquela época. Se você prestar atenção, os sapatos que você tem no pé são diferentes daqueles que eram usados no começo do século. Se você olhar para o seu carro, você vai entender que você veio para a igreja com um automóvel, um carro movido a motor, não de cavalo. A igreja se adapta à realidade cultural do momento, à realidade do mundo, mas a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus continua sendo a mesma. John MacArthur, ele fala que é algo interessante. Ele fala que na igreja contemporânea tudo parece estar na moda, exceto a pregação bíblica. Porque é tanto lugar que tem só falado de autoajuda, tem tanto lugar que só fala de bênção. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Olha, você vai dar 10 e ganhar 100. Olha, você vai sair, entrar aqui com um carro e vai sair com um Boeing voando. Não estou dizendo que Deus não abençoa, amados, mas o centro do evangelho não é a bênção, é o abençoador. O centro do evangelho não é o ato de eu ganhar, é eu dar. Jesus já ensinou de maneira clara: entregar-se, negar-se, renunciar-se. Quem está me entendendo, diga amém. Essa é a palavra de Deus, querido. Aquilo que nós temos visto no mundo hoje é uma inversão de valores. E se nós se adaptarmos para aquilo que o mundo tem mostrado como verdade, nós vamos estar nos apegando a mentiras. E vamos passar a ver valores que Deus instituiu como algo que não é mais importante. Vamos começar a olhar as instituições que Deus estabeleceu como algo que não é mais necessário. Daqui a pouco você já não está enxergando a família como necessário, a igreja como necessário, o congregar como necessário. Daqui a pouco você começa a olhar práticas pecaminosas como sendo algo normal, algo aceitável. Ou de repente você vai começar a fazer como infelizmente nós temos visto recentemente, pessoas tentando adaptar as escrituras à realidade do momento. E querido, a verdade ela não é flexível, torno a dizer. A palavra de Deus ela é plena, é verdadeira, é única. Você está com a sua Bíblia aberta ainda em 2 Timóteo, no capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele dá uma lista de conduta que acontece nos últimos dias. Presta atenção, a partir do versículo 1. Ele fala de perigos. E esses perigos, infelizmente, que são denunciados aqui, retratam da minha vida de muitos cristãos. Ele diz assim, a partir do versículo 1, 2 Timóteo 3. Lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Até parecerão seguidores da religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Aí veio o conselho de Paulo para Timóteo, serve para nós. Fique longe dessas pessoas.
Fique longe dessas pessoas. Tem uma frase de um barbudo que eu vejo no espelho de vez em quando, que ele fala assim: a verdade não deixou de ser verdade, porque alguns têm acreditado na mentira. A verdade continua sendo verdade. Amém? E a igreja não pode se adaptar à mentira que tem sido trazida na sociedade hoje. Nós não podemos flexibilizar a palavra para aceitar aquilo que a palavra condena. Pecado continua sendo pecado. O diabo continua sendo diabo. E Deus sempre continuará sendo Deus. Quem está me entendendo, diga amém. E para concluir, querido, a lição aqui que eu quero deixar com você, para mim e para você nessa noite: não pode haver flexibilidade quando se trata de obedecer a Deus. É simples, ou você obedece ou você desobedece. Não tem meio termo. Ou você crê ou você não crê. Não tem meio termo. Quem está me entendendo, diga amém. E eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Por que muitos têm vacilado na fé? Talvez essa semana eu vi uma frase de um cantor cristão que resume bem isso. Eu escrevi aqui para passar para aqueles que não leram essa frase, porque resume, na verdade, a vida de pessoas que têm flexibilizado a vida cristã, em vez de colocar a vida cristã numa reta, numa velocidade constante. Por que Paulo assemelha a caminhada cristã a um maratonista? Porque o maratonista, ele mantém um ritmo constante até chegar ao fim da prova. Quem está me entendendo, diga amém. Rodolfo Abrantes disse a seguinte frase: o cristão desiste porque tem a Bíblia e não lê, porque vai à igreja mas fica conversando, porque fecha os olhos mas não ora. O cristão desiste porque não mergulha a fundo em um relacionamento sério com Deus. Isso resume a vida de uma pessoa que ainda está vivendo dentro da flexibilidade no que diz respeito à vida cristã. Querido, você tem que tomar uma decisão para a sua vida, uma decisão para a sua família. Porque, querido, a verdade não deixa de ser verdade, porque alguns têm acreditado na mentira. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração, que você olhe para si. Se de repente você se encontra nessa lista de Paulo, você percebe que você tem que mudar, mude, se esforce. Deus é aquele que pode mudar histórias. Deus é aquele que pode transformar vidas. Deus é aquele que pode restaurar o que está quebrado. Mas você tem que tomar uma posição de querer, antes que seja tarde demais. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Quero orar com você, querido, em nome de Jesus. Dá um sol para mim, por favor. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne
vida tem sido esse reflexo da palavra de hoje. Que você tem flexibilizado a palavra de Deus para adaptar a sua realidade, para adaptar aquilo que você acha que é vida cristã. Até mesmo você que está acompanhando de forma online. Mas você entende que de uma vez por todas na sua vida, você tem que agir de forma diferente. E você precisa e você quer essa chance em Cristo. Eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Eu quero pedir para que o Espírito Santo te fortaleça e te ajude nesta nova caminhada. Então aí onde você está, querido, por favor, se você é uma dessas pessoas, levante sua mão. Aonde você está, fique com sua mão levantada. Eu quero orar por você. Eu quero pedir para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Eu quero pedir para que o Espírito Santo te ajude. Ele vai te capacitar, ele vai te ajudar. Você vai mudar em nome de Jesus. Mas você precisa, a partir de hoje, também se esforçar, caminhar nessa direção de mudança, alinhar a sua vida, não aceitar mais os erros, não repetir novamente essa história. E isso começa na sua vida pessoal, no seu lar. Senhor Deus, eu oro a Ti por cada uma dessas mãos levantadas essa noite. Clamo para que o Senhor possa estar abraçando cada uma dessas vidas através do Teu Santo Espírito. Nós, ó Deus, neste momento repreendemos toda voz do inferno que tenta acusar com os pecados do passado. Declaramos, ó Deus, a Tua palavra que diz em Romanos 8, verso número 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nesta noite esses estão em Ti, tomando uma posição de começar uma nova trajetória, uma nova caminhada, de não repetir os velhos erros, de lutar contra o pecado, de caminhar alinhado à Sua vontade, ao Seu querer. Eu peço a Ti, Espírito Santo, os fortaleça, os capacite, traga sobre eles sede de conhecimento, sede espiritual de buscar a Sua presença. Gera no coração deles um arrependimento verdadeiro, que gere em nome de Jesus repúdio pelo pecado, e traga sobre eles em nome de Jesus, traga sobre eles fortalecimento, renova a fé, renova a esperança, renova os sonhos, renova os projetos. Que o Senhor coloque as suas mãos onde está quebrado e traga restauração. Onde faltou honra, que o Senhor restitua. Onde há feridas, que haja cura. Onde há grilhões, que serão quebrados e este seja liberto. E em nome de Jesus, eles vivam uma nova realidade em Ti, sendo nova criatura, verdadeiramente, para que o Teu nome seja glorificado. Que haja, Deus, no coração deles o desejo, a vontade de agradar a Ti, de servir a Ti, de viver unicamente para Ti. Assim eu oro por cada um deles, ó Pai, abençoando e pedindo, Deus, os ajuda, os abraça, recebe a cada um deles, em nome de Jesus. Aleluia. Se tiver que gritar, declare. Se tiver que gritar, eu gritarei. Diga pra Ele. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, diga pra Ele. Assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja Tua vida, que a minha vida seja Tua vida, que